é o seguinte, eu acho que o momento era muito delicado. A situação era muito nova, não por ser impeachment, mas dessa situação. Era uma coisa muito discutida, muito polêmica, e acho que era difícil, inclusive, para a imprensa cobrir isso. Era uma situação tão inusitada que eu acho que no final, até que todos sobreviveram. Eu acho que na medida do possível foi uma cobertura decente. Aí eu tenho uma certa crítica à cobertura, porque ela se manteve na superfície, eu diria. Eu estou acompanhando agora o caso Trump e Hillary Clinton. Cada vez que o Trump fala, tem 18 checadores para verificar se ele falou a verdade ou mentira. O jornal por si próprio não pode antecipar-se e dizer assim, a Dilma está mentindo, o deputado X não falou a verdade. Mas sim deve apontar o que foi dito de errado, o que foi dito de falsidade. Isso faltou muito, porque ficou naquilo. Isso é golpe, eu não pedalei. O outro vai lá e diz, isso foi golpe, você pedalou. E nesse confronto, a imprensa não se aprofundou nos momentos devidos, indo lá procurar o que era de verdade ou falsidade. Esse problema já vem de longe. Aqui no Brasil foi assim, nos Estados Unidos, com Hillary e Trump, está se repetindo. Lá aconteceu também a guerra ao Iraque, com base numa informação de que havia armas de massa, armas de destruição de massa, com Saddam Hussein. A saída do Reino Unido da Europa também foi baseada em um dado falso lançado à multidão. Então, digamos que tivemos aqui um impeachment, mas ele nos leva a refletir bastante sobre qual o papel que nós devemos desempenhar. Qual é a nossa hoje? Deixamos as pessoas falarem o que quiserem e só ouvimos o outro lado, um box à parte, ou vamos nós investigar seriamente e fazer-nos respeitar pelo que descobrimos? Eu acho que esse aspecto é importante, mas quem estava lá cobrindo no dia a dia também foi um pouco alvo de um certo patrulhamento. A gente que estava ali no dia a dia, tem amigos da esquerda, tem amigos do campo da direita, mas diariamente sempre a gente fazia uma reportagem falando do impeachment, era cobrado por isso, era criticado por isso. E assim, as pessoas cobravam que a gente tivesse uma certa postura de um lado ou de outro, como se tivessem feito uma risca no chão e falassem, se você está de um lado ou você está de outro. Eu acho que os dois agentes nesse processo tiveram dificuldade de entender que o jornalista não tem que estar nem de um lado nem de outro. E a gente era o tempo todo patrulhado. Qualquer coisa que você escrevia nas redes sociais, tinha que ter muito cuidado, porque aquilo podia ser interpretado de uma outra forma. Então foi um processo bastante difícil. E teve um atropelo também, né? Numa campanha eleitoral, que nem se citou Hillary e Trump. É tudo previsto, né? Agora vai ter um debate, agora a gente foi, aqui no Brasil, foi um atropelo, né? Os acontecimentos não eram premeditados. Eu acho que também teve uma coisa de urgência, que eu acho que o que foi feito foi o que, mais ou menos como leitor e como participante, foi o que deu para ser feito naquele momento. Eu acho que isso que você está falando é uma coisa que deveria ser feito pós. Mas eu acho que não foi feito também. Só vou ocupar esse espacinho um pouquinho mais, depois eu abro para os outros, claro. Veja, o Trump, ele se negou a mostrar a declaração de renda dele. Aí foi o jornal e encontrou um rastro que o levou a descobrir que ele está há 9 anos sem pagar imposto. Aqui nós temos o Lula falando, esse sítio não é meu, esse triplex não é meu. E fica nisso, a gente está nisso desde o começo, a gente sabe que é dele. Mas ninguém consegue ser definitivo. Eu acho que o patrulhamento deve ser denunciado. Isso não é papel de ninguém. Anteontem mandaram aquela menina da Globo News embora do PT. Ela foi lá cobrir a contagem dos votos. A primeira urna que abriu deu alento ao PT, todo mundo comemorou e ela fez uma matéria. Na segunda urna, a coisa voltou para trás e ela fez outra matéria e foi expulsa de lá. Quer dizer, foi agredida também. A imprensa não pode ser tratada assim.
Não pode ter um lobby patrulhando de um lado nem do outro. Nós estamos além disso. Não somos melhores nem maiores, mas nós temos que lutar pela honestidade, pela verdade, objetividade, que já é difícil de alcançar. E o jornalismo investigativo? Eu só queria acrescentar um detalhe que é de contexto. Se a gente compara a cobertura do impeachment do Collor com a da Dilma, a gente vai encontrar dois bastidores diferentes. Na época do Collor, você tinha o fantasma da corrupção elevado à enésima potência na figura do tesoureiro do Collor, que era o PC, que depois foi assassinado exatamente por conta dessa questão do dinheiro que corria e que azeitava tudo. Evidentemente, o assassinato do PC Farias, ele é um final bonito para mostrar esse bastidor, é uma coisa de bandido mesmo, né? Coisas de bandido que estava acontecendo. No caso da cobertura, você tinha um outro fantasma que ninguém sabia para onde ia, que era a Lava Jato. A Lava Jato, ela impedia, criava um clima de medo e que, ao mesmo tempo, ninguém sabia o que estava escondido em Curitiba, o que se sabia em Curitiba e que não se sabia no Congresso Nacional. Quer dizer, isso impedia, por exemplo, que determinadas pautas pudessem crescer à medida, mas aí virava pauta maldita, que ninguém queria falar. Quer dizer, mas então, lembre-se que o João Santana, que foi o maqueteiro da Dilma, foi o homem que achou aquele carro do Collor que acabou levando ele para o impeachment. E ele escondeu o motorista lá na fazenda dele, na Bahia. Então você vê o papel do repórter e o papel do lobista, do comunicador da presidente. Eu queria só aproveitar esse debate e a Vera Guimarães, a ex-ombudsman da Folha, ela falou um pouquinho sobre isso, que a imprensa foi protagonista no impeachment do Collor, no ano de orçamento, no mensalão, mas no Lava Jato, quem deu a letra foi o Ministério Público e a Polícia Federal, e a imprensa foi coadjuvante. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Acho que faltou um pouco ir além da papelada. Acho que essa foi uma cobertura que teve pouco jornalismo investigativo de fato. Tentou-se fazer isso, mas também acho que era um volume muito grande, as coisas estavam acontecendo muito rápido. E o Ministério Público assumiu o protagonismo que nunca tinha acontecido antes. Aquele espetáculo que eles fizeram apresentando, aquilo aí foi o símbolo do que o Ministério Público se transformou, né? Montaram aquele PowerPoint ridículo, mostrando, apontando, virou piada. Mas é assim, e o Ministério Público escolhia determinados interlocutores que iam divulgando trechos, antecipando delações e tal, como se com cara de jornalismo investigativo, mas não era jornalismo de papel. Depois eu fico com muita curiosidade de ouvir o nosso jornalista / historiador, porque... Historiador! Acho que a gente pode discutir aqui as diferenças de Collor e de agora com a Dilma, sob a ótica das circunstâncias, mas eu acho que o mais rico é discutir sob a ótica do contexto. Na época, a imprensa era muito mais relevante, importante, presente na vida das pessoas do que ela é hoje. estava com as unhas mais afiadas. Ela era mais importante porque... Depois da Constituinte. Não é só isso, é uma época pré-redes sociais. Então assim, vamos discutir e entender que papel a gente exerce na vida das pessoas hoje. Esse papel é muito menor, é muito menos relevante. Então, quando a gente reclama, tinha muita desinformação, muito ruído, muita bagunça... Sim, porque essa bagunça, esse ruído e essa desinformação aconteciam sempre nas redes sociais, onde nós somos uma voz entre muitas vozes. De pessoas que não têm as mesmas preocupações que nós deveríamos ter, de independência, de isenção, de colocar o contraditório. Nós falamos com partidários, nós falamos na mesma conversa com pessoas que defendem um lado, que defendem outro lado. E veja, muitas vezes nós abandonamos os nossos valores para também defender esse lado ou aquele outro lado enquanto veículo. Então,
A imprensa joga contra a imprensa. A imprensa já tem todas as dificuldades do mundo para enfrentar essa profusão de vozes da rede social. E ela, em vez de centrar, ela acaba entrando na bagunça. Então acho que essa é a grande diferença de verdade entre o impeachment da Dilma e o impeachment do Collor sob a perspectiva da imprensa. Antes nós contávamos o que estava acontecendo. Dessa vez, quem conta é o Ministério Público direto. E se não tivesse ninguém transmitindo, eles colocavam ali um live do Facebook, colocavam um live do YouTube e eles transmitiriam. Então, como é que nós nos recolocamos e como é que nós cumprimos o nosso dever nesse novo cenário? Eu acho que essa é a grande questão que está posta.